Mais uma vez, meus amigos e irmãos na fé em Cristo Jesus, quero convidar vocês para a gente se alimentar do conhecimento de Deus pela sua palavra e com a sua palavra. Amém? Bem, tem muita gente aí preocupada em defender a doutrina A, B, C, D e por aí vai. Tem muita gente aí preocupado em defender a linha doutrinária do teólogo, da igreja, do pastor, de fulano, ciclano e beltrano. Tem muita gente aí preocupado em defender a linha doutrinária calvinista, arminiana, não é? A linha doutrinária pentecostal, tradicional. Tudo isso é vã. Jesus não mandou a gente se dirigir por nenhuma dessa doutrina, nenhum desses caminhos. Jesus não mandou a gente aprender de nenhum desses homens, teólogos, pastores, doutores. Jesus não mandou a gente aprender dentro de nenhuma instituição, seja qual for ela, a igreja, a religião. Jesus mandou a gente aprender dele, guardar a palavra dele, seguir a ele, ter ele como exemplo de homem perfeito. Está entendendo, irmãos? Então, há uma questão muito doida, muito louca, muito bagunçada que coloca confusão, incerteza, que leva as pessoas a estar dividido em questões doutrinárias dentro de princípios de homens, de teólogos, e com isso se perdem de Cristo. Se perdem de Cristo. Nós temos que aprender de Cristo. Examinar não o que ensina A, B ou C. Examinar as Escrituras dentro daquilo que Cristo revelou, porque Ele é a verdade. Eu tenho que gastar meu tempo, eu tenho que me dedicar, me expor em buscar a verdade, em pregar a verdade. E nesse momento eu quero convidar você para você aprender um pouco sobre essa questão da graça. Bom dia, doutor Sérgio, bom Natal. Tudo bem? Vamos lá, vem aqui comigo de novo que a gente vai aprender mais. Então, gente, eu quero convidar vocês agora. Estou aqui no trabalho. Quando eu parar assim, é porque tem algum atendimento para fazer, tá bom? Que o primeiro trabalho aqui que eu estou no trabalho. Aí quando eu tenho tempo eu ministro a palavra para vocês, porque eu tenho que aproveitar a pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Com sabedoria só não posso deixar de pregar, porque fui chamado e vocacionado para isso. Como instrumento, membro do corpo de Cristo, a vocação que foi me dada para a edificação desse corpo, igreja, que somos nós, pessoas. Então, meus amados irmãos, diante de tudo isso que eu falei aqui, sobre questão de tantas divergências doutrinárias, tem gente discutindo aí sobre pós-tribulação, pré-tribulação, tem gente debatendo aí sobre pentecostalismo, não pentecostal, tradicional, as pessoas debatendo sobre a doutrina da linha doutrinária de Calvino, de Armínio, predestinação fatalista incondicional. As pessoas debatendo, não, a doutrina certa é a doutrina da igreja, da CCB, Cristão do Brasil, Congregação Cristã do Brasil, não. A doutrina verdadeira é da Adventista do Sétimo Dia, que é o povo verdadeiro que guarda o sábado, não. O povo verdadeiro é do Testemunho de Jeová, que são aqueles que estão
testemunhando de Jeová, do nome dele. Não, o povo verdadeiro é da igreja assembleia, é da igreja congregacional, presbiteriana, e o povo está debatendo e se firmando e colocando sua vida nesse alicerces. Doutrina de homens, igrejas, instituição, e esse não é o alicerce. Ninguém pode botar outro fundamento além do qual já está posto. Já foi colocado um fundamento onde a gente tem que viver a nossa fé firmada em Deus, no fundamento que é Cristo, o seu evangelho, a sua doutrina. Não igrejas, algumas, dentro do que elas formam e moldam para as pessoas viver nas obrigações, nas determinações, nas doutrinas que são estabelecidas lá, como se fosse preceito de homens. É isso, gente, que eu falo tanto em relação, quando eu faço aqui ministração sobre igrejas. Não é pecado você congregar em uma igreja, em um local. O pecado é você ser ensinado de que ali é a igreja, casa de Deus. O pecado é você ser ensinado de que tua vida com Deus tem que ser ali dentro daquele ambiente onde centralizam tudo e toda a manifestação de Deus. O pecado está aí. O pecado está em você devotar, dedicar sua vida não a Cristo pela palavra, mas o pecado está em você devotar e dedicar sua vida a uma instituição, a uma igreja, sob a autoridade espiritual de um homem. Aí está o pecado. Eu não prego dizendo a ninguém que é pecado estar dentro de um ambiente chamado igreja, congregando. O pecado é quando você está sendo ensinado de que igreja é aquele lugar onde você tem que amar, tem que contribuir, tem que se dedicar, tem que estar, porque ali está a presença de Deus. O pecado está aí, irmão. O pecado está aí. Porque isso tira você do alvo. E errar o alvo é pecado. Sabia disso? Então vem comigo aqui que eu quero levar informação para você sobre a graça. Eu vou parar aqui um pouquinho, que está vindo um morador ali, mas fica aí, continua ouvindo esse vídeo. Amém? Beijo, Sérgio. Tudo certinho. Tá ok. Vocês estão entendendo, meus irmãos? É importante saber ouvir. Tem muita gente que não sabe ouvir. Se precipita logo em tomar uma atitude em defesa do princípio que ele foi formado. Se foi o de Cristo, amém. Mas mesmo assim, a palavra nos ensina, esteja mais atento a ouvir. Escute primeiro, para depois analisar e julgar por um princípio. E o princípio que você tem que julgar e analisar é a palavra. Pela palavra. Não é pelo princípio da sua religião, da doutrina do seu pastor, que você está vivendo. Então, tem muita gente que se manifesta logo em defesa dos seus princípios. Infelizmente, muitos estão vivendo princípios que não é o princípio de Deus. Aquilo que Cristo nos ensinou a viver como regra e mérito para a salvação. Estão vivendo outras coisas como regra e mérito para a salvação que não foi ensinado por Jesus. Eu não prego contra ninguém que está em canto nenhum. Eu prego a verdade denunciando, desfazendo, condenando, reprovando todo ensino mentiroso em relação à verdade de Deus para o homem ser salvo e chegar a Deus. Porque o que é que as religiões ensinam para o homem ser de Deus, para o homem estar em Deus, para o homem alcançar a vida com Deus, para o homem ter bênção com Deus, o que é que as religiões ensinam? Seja ela evangélica, seja ela católica, espírita e por aí vai. Religião é maldição. Jesus não mandou seguir nem estar em religião, nem buscar nenhuma religião verdadeira. Jesus mandou crer nele, que é a verdade.
está nele, que é a verdade. Praticar e guardar a palavra dele, que é a verdade. Amém? Se você não dá ouvido a isso, é um direito seu. Vamos ver, porque o final vem. E aí que Deus vai mostrar quem é os dele e quem não é. Porque Deus conhece os que são seus. E nós, eu e você, só vai saber se somos de Deus e quem é de Deus quando deste mundo partir. Aí eu vou saber se eu era de Deus. Quando me encontrar lá no gozo, no descanso. Aí eu vou saber se você era de Deus. Se lá nesse momento você não tiver. Porque não adianta dizer que é de Deus baseado dentro de uma confiança de igreja, de vida religiosa. Esse não é o princípio para uma pessoa ser de Deus verdadeiramente dentro do princípio que Deus colocou. Esses são os princípios dos homens na religião, que ensinam as pessoas, fazendo elas entender que são de Deus se tiver em tais religiões. Se forem propriedade de tais religiões. Se estiverem devotas e praticantes, cumprindo toda a regra, ordenança e mandamentos de tais religiões. Você só é de Deus se estiver aqui, se cumprir os rituais, os cerimoniais, dando dízimo, guardando sábado, sendo batizado. Você só é de Deus se vestir como essa igreja manda. Se usar assim, não pode isso, aí você é de Deus. Para você ser de Deus e ter a comunhão com Deus, tem que se flagelar, viver sacrifício religioso, penitência, fazer pacto, voto, campanha. É isso ou não é? Que as religiões ensinam através dos líderes, falsos ministros de Deus. Então escuta aí. Deixa eu levar para você agora a questão da graça. Eu tenho visto aí muita gente debatendo sobre isso. Não, a doutrina da graça. Não, porque tem que estar na graça, mas guardar a lei. Não, só vale guardar a graça, porque não tem mais pecado. Porque Cristo já aniquilou o pecado. Estamos na graça. Não tem mais inferno. Não tem mais perigo. Não tem mais, o pecado não existe mais. Quem disse isso? Se o pecado não existisse mais, a gente estava glorificado. Se o pecado não existisse mais, a gente já estava com Cristo lá nos céus. O pecado existe ainda. Isso é tão verdade que a gente ainda está no corpo, sujeito ao pecado. Por isso que a gente tem que vigiar, para não ser desviado, voltar novamente à escravidão do pecado, porque o cristão que está em Cristo, pela graça de Deus, ele tem que vigiar para não cair da graça. Aí fica uns homens aí, que sabem manipular a palavra, que sabem usar texto, para mostrar sabedoria, e levar o engano para os simples, que não examinam. Fica dizendo que não tem mais pecado, que já estamos na graça, não precisa mais nada, não tem mais pecado, Jesus já aniquilou o pecado. O pecado é aniquilado quando eu me converto a Cristo. Então, o que é aniquilado é a culpa do pecado sobre mim. O pecado permanece. E eu tenho que perseverar em andar na graça que eu recebi, pela qual fui justificado, para que eu não venha abandonar essa graça, para que eu não venha cair desta graça. E isso é um fato. O apóstolo Paulo, aos Gálatas, vai dizer isso aos irmãos, para que eles tivessem cuidado, para não cair da graça. O que é cair da graça? É você ser desviado do que o Evangelho nos informa. É você abandonar o sacrifício de Cristo e buscar se justificar por rituais, por ordenança, por vida de igreja. Você está entendendo isso? Então quero ensinar você aqui agora a verdade sobre a graça e sobre a lei que foi abolida. A lei que foi abolida foi a lei cerimonial, os rituais que Deus estabeleceu na velha aliança com o povo de Israel, para o povo ter contato, comunhão com ele, através de rituais, de sacrifícios, como os animais oferecidos para a expiação do pecado, para que o povo continuasse em comunhão com Deus. Isso tudo era temporário. Por exemplo, o templo, que era o lugar onde o povo ia buscar, oferecer a sua adoração a Deus,
Isso tudo era temporal, era na velha aliança, como por exemplo, os sacerdotes, que eram os homens que faziam o intermédio entre Deus e o povo, na velha aliança, aonde o povo tinha que ir oferecer o animal, o sacerdote é quem fazia a expiação pelo povo, não era o povo. O povo levava o animal para o sacerdote, e quem fazia a expiação era o sacerdote. Isso era na velha aliança. Hoje eu não preciso mais ir a nenhum sacerdote, pastor, papa, padre, como hoje o povo é ensinado. Não, aí é homem de Deus, é ungido. Eu tenho que ir lá nele para ele interceder por mim. Eu tenho que ir para a igreja porque lá está o homem de Deus no altar. Altar é coisa pagã. Não existe isso na igreja de Cristo. Nós, cristãos, não somos orientados a estar dentro de nenhum ambiente para estar buscando uma adoração a Deus por meio de um homem no altar, onde eles fazem a igreja lá, que diz que é o templo, tem nada a ver com o templo judeu, e colocam um altar, onde o povo tem que estar adorando a Deus, a partir daquele ponto, onde eles estão ali como mediador. Isso é heresia. A igreja não foi ensinada a isso. Os apóstolos não criaram esse sistema igreja, que hoje o povo faz questão de colocar na mente dos simples que ali é a casa de Deus, que tem que ir adorar no templo. Isso era para os judeus no Velho Testamento. Então, o que foi abolido foi esse sistema sacrificial, ritualístico, o sistema cerimonial. O que foi abolido da lei foi isso. Matar é pecado ainda. Roubar é pecado ainda. Isso não foi abolido. Alguém diz, então, os 10 mandamentos continua. Continua. Mas o sábado não, está incluído nos 10 mandamentos, mas o sábado não, porque o sábado era incluído dentro de uma lei cerimonial. Se você não guardar o sábado, você não está pecando contra Deus nem contra o próximo. Pecado é você transgredir a lei de Deus. E Jesus, ele não pecou, porque Jesus não guardou o sábado judeu. Tanto é que foi questionado. Aonde Jesus vai dizer que ele é maior do que o sábado, que o sábado não é para ser idolatrado como um dia santo, o sábado é para servir o homem, não é para o homem servir o sábado. Os adventistas, né? Os adeptos da doutrina adventista do sétimo dia, que é formulada por seus líderes, Ellen G. White, Charles Miller, eles acreditam que tem que guardar o sábado, que é um sinal de quem é de Deus. O sinal é guardar o sábado, não. O sinal de quem é de Deus é o Espírito Santo, que só recebe quem crê em Jesus Cristo. Não é quem está dentro de uma igreja guardando ritual e cerimonial. Então, o que foi abolido foi essas coisas da lei. A lei, quando diz a lei foi abolida, a questão dos rituais, que era o que o homem fazia para chegar a Deus. Eu não preciso mais, para ir a Deus, buscar um templo, buscar um sacerdote. Eu não preciso mais, para receber remissão de pecado, oferecer flagelo, penitência, sacrifício, como tem muita gente aí ainda vivendo isso. A lei pedia para o povo judeu para ir levar um animal, quem oferecia como expiação a Deus era o sacerdote. Eu não preciso mais viver um ritual cerimonial para buscar a Deus. O novo pacto de Deus, que é a nova aliança, que é o novo pacto, o novo caminho, o novo meio que Deus estabeleceu para o homem chegar a Ele, receber remissão de pecado, ter a comunhão com Ele, receber a bênção dEle, estar livre da condenação. Não é mais por nenhum ritual, nem um ritual. Não é guardar sábado, não é dar dízimo, não é ser batizado dentro de água por homem em igreja, não é estar dentro de nenhuma igreja ritual como se fosse templo, casa de Deus. Não. Jesus não trouxe isso para ninguém. O Evangelho não informa isso a ninguém. O novo pacto, a nova aliança não pede mais isso. O que foi abolido foi isso, que era pedido para os judeus na velha aliança. Ei, para os judeus. Que hoje tem muita gente querendo viver como judeu, ó, indo para o templo, dando dízimo, guardando sábado, fazer sacrifício ritual de batismo. Só fica nesse movimento anátema quem ainda está cego
e preso porque não conheceu a verdade ainda. Eu passei um tempo cego e preso dentro do sistema religioso, achando que eu era mais santo, tinha mais Deus na minha vida, por estar dentro de igreja, cumprindo ordenança, vivendo sacrifício, ritual e cerimonial religioso. Eu vivia isso. Hoje eu fui liberto. Por quê? Porque eu conhecia a verdade. Eu não tinha ainda me aprofundado na verdade. Eu criei em Jesus, mas continuei preso no sistema. E Jesus, ele veio para libertar a gente do sistema, do fardo pesado do sistema, da mentira do sistema, por onde o diabo tem prendido e privado muitos da graça de Deus. Então, o que foi abolido na lei foi o sistema sacrificial, que obrigava, que pedia ao homem rituais, sacrifício, cerimonial, para chegar a Deus, para adorar a Deus, para receber o perdão de Deus. Era através desses rituais, dos cerimoniais. Na nova aliança, mas não. Então, vamos lá. E aí tem gente dizendo assim, não, mas agora é a graça. Agora é a graça, porque na graça não tem mais pecado. Tem sim. A graça agora é por onde eu encontro o meio para que eu seja justificado do pecado. Não por meio de sacrifício, mas pela graça. Essa graça é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, feito para que todo aquele que crê nele receba a remissão de pecado. Não é que não existe mais pecado. Existe pecado sim. Agora, só que quando eu me converto em Cristo, pela graça de Deus, por meio do sacrifício de Cristo, eu sou justificado e os meus pecados são remidos por Cristo, pelo sacrifício que ele fez. E eu tenho que andar agora em santidade, não dentro de igreja, não dentro de ritual, nem de cerimonial, nem de sacrifício. Andar em santidade é andar agora pela doutrina de Cristo, a palavra dele, por onde eu estou me santificando. Está entendendo isso? Porque se eu crer em Jesus e não guardar a doutrina dele, eu criei em vão. Da fé eu tenho sido reprovado. Você está entendendo isso? E Paulo vai dizer isso aos Coríntios. Segunda carta, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permanece na fé, ou se já não fostes reprovado. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. É isso que eu tenho que fazer, estando na graça. Ser zeloso da doutrina, andar pela doutrina, guardar a doutrina, perseverar na doutrina de Cristo. Não é doutrina de graça, não é doutrina de igreja, não é doutrina disso e daquilo outro. É na doutrina de Cristo. Eu tenho que perseverar na doutrina de Cristo, porque Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. O que é que você entende com isso quando Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo? Jesus nunca disse a ninguém, ei, vocês já são salvos, creram em mim. Não adianta agora mais nada, não tem mais pecado. Não se preocupem mais não. Fique confortado. Não vigiem, nem sejam prudentes. Ouça tudo, sigam a todos. Jesus não disse isso, não. Jesus disse, acautelai-vos dos falsos profetas. Por quê? Os falsos profetas, falsos doutores, falsos pregadores trazem o veneno do inferno, que são doutrinas e demônios. E isso pode tirar você da graça. Isso pode desviar você e apostatar você da fé. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Paulo vai dizer isso. Que o Espírito já estava revelando a ele que nos últimos tempos muitos iriam apostatar da fé. Por quê? Seguindo o quê? Seguindo doutrinas de demônios. Cuidado, irmão. Não, eu já estou na graça, não tem mais pecado, não tem mais inferno, não tem mais nada, não se preocupe, você já está na graça e já é salvo. Essa doutrina da graça é a mesma doutrina que prega a predestinação. Salvo uma vez, salvo para sempre. Porque Jesus já morreu por você e não tem mais pecado. Ele já aniquilou o pecado. Ele me livrou da condenação e da escravidão do pecado. Agora, eu tenho que vigiar para não me deixar influenciar pelo pecado. Por isso que Jesus disse, a carne está fraca, o espírito está pronto. E você tem que viver no espírito, pelo espírito, andando pela palavra. Porque quem anda pela carne é inclinação para a morte. Mesmo estando na graça, vai ser inclinado para a morte. Morte é separação. Vai ser separado de novo de Cristo. Vai cair da graça.
Não é ele que toma a salvação de ninguém. Não é ele que afasta ninguém dele. Somos nós que desviamos dele. Por isso que ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Sabe o que é negar a si mesmo? É negar a natureza humana que ainda estamos nela. Já fomos purificados, justificados no Espírito. O nosso Espírito já foi revivido, já foi ressuscitado. O que falta agora é a transformação do corpo. E esse corpo só vai ser transformado no dia do arrebatamento. E por isso que nós temos que vigiar enquanto não chega esse dia. Combater o bom combate da fé até o fim, para não perder o que já temos ganho. Não tem esse negócio de salvo uma vez, salvo para sempre. Não tem esse negócio de doutrina da graça, porque não tem mais pecado, não tem mais problema, já estamos livres de tudo, não. Em Cristo, pela graça de Deus, já saímos da condenação. Já estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo. Enquanto eu estiver nele, que eu posso sim me desviar dele enquanto aqui estou. Por isso que Paulo vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Guarde a fé não. Fique nesse negócio de dar graça, não tem mais pecado. Vá guardar a fé não. O que é guardar a fé? O que é guardar a fé? É se manter firme na salvação dentro da doutrina de Cristo. Isso é guardar a fé. Então, o que foi abolido? O que foi abolido foi os rituais, foi os cerimoniais que o povo fazia como mérito para Deus, que era obra. Tudo que o homem fazia era obra, e a obra do homem não serve para justificá-lo. Aquilo foi algo que Deus deu até Cristo chegar. Era temporal. Todo o ritual e cerimonial da lei, tudo aquilo que a lei pedia dentro do cerimonial, dos sacrifícios, era temporal, não justificava ninguém, porque a lei coisa nenhuma aperfeiçoou. Quem está na lei está debaixo de maldição, porque a lei, ela trouxe à consciência do homem a punição da transgressão. A lei mostrou ao homem que está condenado pelo matar, pelo roubar, pelo mentir. A graça vem para mostrar ao homem que ele pode ser livre da condenação da lei, crendo em Jesus e se mantendo firme até o fim. Não tem esse negócio de graça, não tem mais pecado. O pecado continua querendo dominar. Querendo nos escravizar. Então, olha o que diz a palavra de Deus. Aprenda aí qual é a lei que foi abolida. Aprendam aí. E aprendam aí o que é a graça. Não é essa que estão pregando aí, não. A graça é irresistível. A graça é onde não tem mais pecado. Aprenda aí. Vamos ler. Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 26. Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 26. Diz assim a palavra de Deus. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Quem é essa justiça de Deus que se manifestou sem a lei? Jesus, para dar ao homem o perdão de Deus, sem os rituais da lei, sem os cerimoniais da lei. E ele foi testemunhado pela lei, a própria lei testemunhava de Cristo e os profetas. Diga aí, irmão. Ok? Obrigado. A própria lei testemunhava de Cristo e dos profetas. É isso que o texto aqui a gente aprende. E diz assim, versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Aprendam isso aqui, é muito importante. A justiça de Deus é pela fé em Jesus Cristo. O homem só é justificado pela fé em Jesus Cristo. O homem não é justificado pelo que ele faz ou deixa de fazer. Não, mas o cara não bebe, o cara não rouba, o cara não fuma. Nem por isso ele vai ser justificado. Ele só é justificado pela fé em Jesus Cristo. Você está entendendo isso? Então, o homem não é justificado por nenhuma obra religiosa. É aqui a palavra está dizendo. Romanos capítulo 3, versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Vamos continuar aprendendo. E diz assim, para todos
e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Observe aqui o detalhe da palavra. A justificação de Deus pela fé em Jesus Cristo, ela é para todos. Agora, só é validada naquele que crê. Está entendendo isso? Não é que, não, Jesus já morreu, todo mundo está salvo. Não. É preciso crer nele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. A palavra diz isso. João 3,18, o próprio Jesus vai dizer isso. Salvação Deus oferece a todos, mas só será salvo quem crê. Não é quem é predestinado, não é quem guarda sábado, não é quem está dentro de igreja, não é quem é dessa ou daquela religião. É quem crê. E o crê, o alvo dessa fé, dessa crença, é Jesus. Ah, eu sou crente. Tu é crente em quê? Tu é crente de uma religião? Não é essa a crença que te salva. Quem crê em Jesus. Meu irmão, é muito bom a gente ser instruído com a palavra, pela palavra. O problema é que tem muita gente aí se metendo a pregador, não conhece a palavra, não estuda a palavra, não sabe aplicar a palavra e vai levar um bocado de heresia para você. Vai fazer você desviar do que a palavra manda, não trazer você para a direção da palavra. Como tem muita gente aí também que é sábio nas escrituras, é intelectual, é teólogo, é doutor, tem um vasto conhecimento, mas falsificam a palavra. Não se submetem ao que a palavra ensina. Adicionam, subtraem, misturam a palavra com os seus entendimentos, com as suas regras. Tem muita gente aí, não, mas fulano prega a palavra. Sim, ele está pregando a palavra, está mostrando que está na palavra, está. Mas ele está interpretando errado, ele está adicionando na palavra o entendimento dele. Ele está adicionando na palavra. Como esse pessoal que prega essa graça aí. Porque não tem mais pecado, não. Ele está adicionando isso. O pecado continua. E o cristão, enquanto está aqui, já lavado e remido pelo sangue de Jesus, onde diz o texto que Jesus nos purifica de todo pecado, nós já estamos purificados de toda a culpa do pecado. Agora, para manter nessa purificação, tem que perseverar. Não é eu que vou fazer santidade para ser justificado. Não é pela minha obra que eu vou ser salvo. É pela obra de Cristo. O que eu preciso fazer é me esforçar. Não para ser salvo, me esforçar, me dedicar, perseverar a continuar na salvação. Está entendendo isso? Aí tem gente que usa esse argumento para dizer, então, a salvação é porque você se santifica, porque você faz obra, porque você se esforça. Não, meu amigo, não. A salvação é unicamente pelo dom de Deus, a graça. Pela graça sois salvo mediante a fé. Essa fé que me leva a receber essa graça de Deus, eu tenho que combater o bom combate para não me desviar dela. O que é a fé? É o crer na palavra, é a confiança na palavra, é a direção na palavra de Deus, Cristo. Se eu me desviar dela, eu saio da fé. Tem muita gente aí que tem fé, mas uma fé vã, uma fé cega. Porque a fé que salva é a fé em Cristo pela palavra dele. Portaria. Bom dia, dona Cícera. Amém. Tá bom, dona Cícera, tudo bem. Tá ok. Tchau. Tá entendendo, meus irmãos? Vocês estão entendendo isso? É muito importante, gente. O povo hoje está dentro de muitas igrejas, não estou generalizando, estão aprendendo o quê? Eu pergunto, você que está aí, você tá recebendo uma instrução dessa? Na igreja que tu tá, o teu líder, o teu pastor, o teu ungido, tá te dando instrução, levando tu a aprender de Cristo, tá te fazendo discípulo de Cristo. O que tu estás vivendo, o que tu estás aprendendo, no que tu estás sendo formado dentro dessas muitas igrejas, por esses teus líderes. Meus irmãos, sejam prudentes, vá buscar aprender de Deus com homens que estejam pregando o evangelho, compromissado com Cristo. Se alguém não traz a doutrina de Cristo, esse não tem a Deus. Não escute a esse não, irmão. Não fique dentro do ritual, do espaço dele, não. Ele quer você como mais um negócio dele. Jesus não chamou ninguém para estar preso dentro de um sistema, servindo, obedecendo como se fosse a Deus. Jesus nos chamou para crer e conhecer Ele, que é a verdade, e crer nele. Então, a graça que nós devemos estar é no favor de Deus, por onde temos remissão de pecado, por onde recebemos a justificação, por onde temos acesso a Deus,
por onde alcançamos o perdão que nos livra da condenação, que nos garante a comunhão com Deus para a promessa da vida eterna com Deus. Essa graça é o sacrifício de Cristo. Na cruz do Calvário, eu tenho que ir a Jesus por fé, crendo nesse sacrifício e me mantendo guiado, dirigido pelo que ele ensinou através da mensagem do Evangelho, que o Evangelho é as boas novas de salvação, são a informação que nos dá o conhecimento por onde chegar a Deus. O Evangelho não é uma igreja evangélica, não é uma vida religiosa dentro de igreja evangélica, cumprindo obrigação, devoção, ritual, consagrando-se, sendo devoto a nenhum sistema religioso com seus rituais, vivendo cerimoniais, vivendo obrigações, vivendo usos e costumes, doutrina de igreja. O Evangelho não é isso. Então, olha o que está dizendo a palavra aqui. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo é para todos. Agora, ela só é validada, ortogada na vida daquele que crê e se converte a Cristo. E a partir daí, tem que perseverar a se manter em Cristo. Porque o trabalho do diabo não é tirar ninguém de igreja. Ele não está preocupado com igreja cheia. Ao contrário, ele está enchendo. Ele está levando o povo para as igrejas. O trabalho do diabo é tirar você do entendimento do Evangelho. É tirar você da palavra que é Cristo. Foi Jesus quem disse isso, Lucas 8,12. Que o diabo tira a palavra do nosso coração. Ele não está preocupado em tirar ninguém de igreja. Ele está preocupado em tirar a palavra. Muitas igrejas aí, a palavra já não tem mais valor nem prioridade. O diabo, ele está preocupado em cegar o teu entendimento. Não é de tu não ir para a igreja. É cegar o teu entendimento para não resplandecer o que o Evangelho ensina. Romanos 4,4. Ele cega o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a luz do Evangelho de Cristo. O trabalho do diabo é fazer o homem, impedir o homem de chegar a Cristo. Você pode ir para qualquer religião, você pode estar na religião evangélica, você pode estar na religião católica, espírita, budista, testemunho de Jeová, mórmon, qual for, que diz aí que é a verdadeira. É isso que o diabo quer, que você acredite que lá a religião que você está é a verdadeira. É isso que o diabo quer, que você acredite que aquele teu ungido, teu líder, está te guiando na verdade e você seguindo a ele. É isso que o diabo quer, que a multidão entre dentro de igreja para buscar a Deus. Porque ele sabe que essa multidão está indo para o inferno e não encontra Deus dentro de igreja. Porque não foi esse o lugar que Jesus mandou a gente ir para encontrar Deus. Não foi esse o lugar que Jesus disse que era o caminho. Jesus não disse que a verdade era a igreja A, religião B. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. É por isso que o diabo trabalha para tirar você de Cristo, do conhecimento, da direção de Cristo. Porque sem isso, você continua perdido. Não adianta estar dentro de igreja, vivendo ritual, formalidade, sacrifício religioso, vivendo cerimonial, vivendo devoção, sendo consagrado, obedecendo lá o sistema, tudo que mandam. Você não é levado a Deus por esse meio. E é isso que o diabo quer. O diabo tem levado muita gente no mundo inteiro para o inferno através da religião. A religião é uma das portas do inferno. Porque a porta que leva o homem ao céu é uma só. E essa porta é Jesus. João 10,9. Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Você está entrando para ter salvação aonde? Muita gente aí achando que é santo por causa dos usos e costumes. Muita gente aí pensando que é de Deus porque não bebe, não mata, não rouba, não fuma e vive dentro de uma religião na formalidade religiosa. Muita gente aí pensando que é salvo porque guarda o sábado, porque dá dízimo, porque é da igreja A, B ou C. Meu irmão, acorda. Sai do meio deles. Deixa a luz de Deus iluminar a tua mente aqui, ó. A palavra de Deus. Jesus é o único meio. Não é dizer eu creio em Jesus e está salvo, não. É crer nele, se converter e seguir a ele. Ele diz, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E nesse caminho que a gente está andando com Cristo, podemos sim desviar. Desviar da fé. E a Bíblia mostra isso. Então o texto aqui, Romanos, fala da graça de Deus. Mas não é essa graça que muitos estão pregando aí.
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O pagamento da minha dívida, o cancelamento da minha dívida, a remissão dos meus pecados, não está dentro de uma igreja, não está em sacrifício religioso, não está em devoção, penitência ou flagelo, está em Cristo. Ele fez a redenção por mim. Ele foi o meu substituto na cruz do Calvário, sofrendo o castigo que me traz a paz. E eu, com o entendimento do Evangelho, tenho que andar nessa verdade. O Evangelho me ensina isso. Eu tenho que crer nele e perseverar nele, porque ele não vai me deixar, eu posso deixar ele. E se eu deixar ele, ele também me deixará, porque ele respeita a minha escolha, ele respeita o caminho que eu quero. Se eu não quero estar com ele, que é o caminho para a vida, eu posso escolher o caminho da morte e seguir indo para a morte, que é para a condenação, a eternidade sem Deus. O próprio Deus vai dizer: escolhe, pois, o caminho que queres seguir, caminho de vida ou caminho de morte, caminho da bênção ou da maldição. E se tu escolher o caminho da vida, persevera até o fim desse caminho. O Espírito Santo em ti vai te capacitar para resistir o pecado, pelo qual, em Cristo, já fomos libertos da condenação e da escravidão dele. O pecado não nos domina mais. Nós estamos sujeitos, sim, a pecar, mas o que nós não somos mais é escravo, vivendo na prática do pecado. A Bíblia diz que aqueles que são de Deus não pecam, ou seja, no sentido de não estar mais na prática do pecado. Que pecar a gente vai. Enquanto estiver nesse corpo, vamos falhar, vamos errar. Agora, tem gente que se acomoda e volta ao pecado, endurece o coração para o Espírito de Deus, não se deixa ser constrangido, não se deixa ser guiado, porque o Espírito de Deus, mesmo que a gente peque, ele está em nós, que é o selo de Deus, nos constrangendo, mostrando que estamos entristecendo a Deus. E se a gente não der ouvido, o Espírito de Deus, ele não contende com a gente, porque ele não vai forçar eu e você a andar na vontade de Deus, na vontade dele. Se você resistir a ele, você vai-se embora, voltar no seu desejo, na sua vida de pecado, e ele não compactua com o mal. Logo, é você que se afasta dele, não é ele que se afasta de você. Você está entendendo isso, meu irmão? É isso que o povo tem que ser instruído. Não é nessas doutrinas malditas que leva o povo a viver um conforto espiritual, dentro de uma confiança maldita, onde não se preocupe não, não tem preocupação, não existe mais pecado não, você já está salvo, salvo para sempre, a graça de Deus é irresistível, você não pode resistir à graça, Deus já fez tudo, é? Deus já fez tudo, né? Bem, então por que é que Jesus diz assim? Aquele que vencer, sentará comigo. Ser fiel até a morte. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Por que Jesus diz isso, hein? Jesus podia dizer: vocês já estão salvos. Não se preocupe mais, fiquem à vontade. Pode estar do jeito que quer, porque você já está na graça. Jesus não ensinou isso a ninguém. Cuidado, viu? Isso é doutrina de demônios. Não vem da parte de Deus. Os homens que pregam isso, eles têm muito conhecimento, e muitos são levados pelo conhecimento dos homens. Eu só me deixo conduzir pela doutrina de Cristo. Se alguém não me traz a doutrina de Cristo, eu não me deixo ser conduzido e instruído por ele. Cuidado. Então a palavra de Deus vai dizer assim: essa é a graça. A graça é que eu não preciso fazer nada para ter o perdão de Deus, para ter a salvação de Deus. Eu preciso me esforçar e perseverar em andar e valorizar e reter e guardar essa salvação. É isso que eu preciso, porque o diabo está ao nosso derredor, esperando uma oportunidade. Para quê? Para quê, hein? Você acha que o diabo é palhaço? Você acha que o diabo vai tentar alguém se ele sabe que essa pessoa não perde salvação? Você sabe por que o diabo está tentando ainda eu e você, estando já em Cristo? Porque ele quer tirar eu e você. Ele quer nos tirar da direção de Cristo. Você sabe por que foi que Satanás tentou Jesus no deserto? No objetivo de tirar Jesus do propósito de Deus.
Você sabe por que Satanás usou a mente de Pedro para dar conselho a Jesus, para fazer Jesus não se submeter à vontade do Pai? Porque ele tenta você, com influência, com doutrina, com conselhos que parecem de Deus, para tirar eu e você da presença de Deus. Cuidado, Jesus vigiou, Jesus usou a palavra e venceu o combate da fé. É isso que Paulo diz: combati o meu combate, acabei a carreira e guardei a fé. Vença o combate da fé. Agora, escuta uma coisa. Você não vai vencer se não tiver a espada do Espírito. E a espada do Espírito não é culto de fanatismo dentro de igreja. Não é culto de poder, consagração, vigília, submonte. A espada do Espírito não é campanha de marcha, de avivamento, de vitória. A espada do Espírito é a palavra de Deus. E nós temos que usar ela. E para usar ela, tem que conhecer. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade. Conheça a verdade. Essa verdade é Cristo. Conheça o que Cristo lhe ensinou. Conheça a doutrina, a instrução de Cristo, para andar por ela, para vencer toda a influência maldita que vem até você através de doutrina, de visão, de revelação, de homens que diz que é de Deus, trazendo palavra para você que diz que Deus mandou. Se defenda com a doutrina. O próprio Jesus foi tentado, irmão, a sair da instrução, da direção do Pai. Então a palavra vai dizer que a nossa justificação já foi feita. Eu não sou justo porque eu sou da igreja, que eu não sou mais de igreja nenhuma. Eu sou igreja de Cristo. Eu não sou de igreja A, B ou C. Eu sou membro que forma a igreja com todos aqueles, aonde quer que estejam, que são o corpo de Cristo formando a igreja de Deus. Eu sou membro, sou cristão. Então Cristo já nos justificou porque cremos nele. Temos que andar perseverando nessa justificação, para não correr atrás de movimento, de usos e costumes, de doutrina de homem, de sacrifício, de penitência, como se isso fosse algum mérito para Deus me justificar. Tem tanta gente aí escravizada dentro de sacrifício religioso, achando que vai alcançar a bênção porque está no culto de campanha. Achando que vai buscar a presença de Deus porque foi para o culto lá na igreja. Achando que vai alcançar a vitória de Deus porque fez o pacto, o voto. Meus irmãos. E é isso, a lei foi abolida nesse sentido. Sabe por quê? Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se vocês não se circuncidar conforme o uso de Moisés, vocês não podem ser salvos. Versículo 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu ir aos discípulos. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui em Atos capítulo 15, versículo 1 e o 2 que eu li aqui? Alguns dos judeus que creram em Jesus, mas não se converteram a ele, eles queriam continuar guardando o ritual da lei. Circuncidar-se, guardar sábado, guardar festas, guardar dias de rituais. E aí Paulo diz: não, isso está errado. Eles estão dizendo, se os irmãos não continuar com esse cerimonial, não pode ser salvo. Isso está errado. Paulo e Barnabé saiu em defesa do evangelho, mostrando que o evangelho não ensina isso e que eles estavam errados. É essa a defesa que nós devemos fazer, irmão. Tem muita gente em defesa de igreja, doutrina de igreja. Temos que defender o evangelho diante desses homens malditos dentro de igreja, ensinando errado o povo. Ensinando o povo que só é salvo se guardar o sábado. Ensinando o povo que só é salvo se tiver dentro da igreja, batizado nas águas por um homem, dentro de uma instituição. Nós temos que defender a verdade, irmão. Paulo disse: não, está errado. Eles querem continuar guardando a lei. Esse sistema aí, cerimonial, ritual, como se fosse meio de justificação. E a justificação não é isso, é o que Paulo vai dizer aqui, Romanos 3, 21 ao 26. A graça de Deus se manifestou sem a lei, tendo o testemunho da lei. O favor de Deus para que eu seja justificado não é pela lei, não é pelo ritual da lei. É por Cristo, a graça de Deus. Cristo.
Então nós temos que entender, irmãos, o que é a graça, o que é a lei, o que foi abolido, o que não foi. O que foi abolido na lei foi esse sistema ritualístico, cerimonial, de sacrifício, de objeto, de templo, de sacerdote. Isso não serve mais. Aí fica aí hoje os pastores, enganadores, falsificadores, colocando isso para o povo, ensinando esses rituais que era da lei, para o povo viver como se fosse ainda pedido a Deus, pedido por Deus, para estar dentro de templo, buscando rituais, cerimoniais, objetos dentro de templo, criando altar, criando sacrifício, criando ritual de fé para o povo alcançar a bênção, como campanha, pacto, voto. Meus irmãos, tem tanta gente se dedicando a tanta coisa vã, nós precisamos vir para a palavra, aprender de Cristo. Amém? Para andar por Ele. A salvação não é dizer eu creio em Jesus, estou numa igreja evangélica, não bebo, não roubo, não mato, não fumo, fico dentro da igreja servindo lá na vida religiosa, já estou salvo. Esse não é o caminho da salvação. Porque o mundo vive isso. O mundo vive esse padrão de santidade. Seja evangélicos, seja católicos, espírita ou qualquer religião, budista, os testemunhos de Jeová, os mormons, eles vivem isso. O sistema de justiça, de bondade, de amor, de caridade dentro da religião. O sistema de usos e costumes. Não posso isso, não posso aquilo, não bebem, não fumam, não roubam e nem por isso estão indo a Deus. Estão mais distante de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você aqui. Esse povo que está dentro de religião, seja ela qual for, achando que estão indo a Deus, que são de Deus, eles estão mais distantes de Deus do que aqueles que estão lá bebendo, roubando, matando, na mesa de bar, bebendo. Digo com toda certeza. Porque esse não é o princípio nem o mérito para o homem estar em Deus. Não é uma vida religiosa. É uma vida de conhecimento na palavra. E andar pela instrução na palavra. Esse é o princípio da vida com Deus. E eu vou te provar isso, tá? Porque eu prego baseado na palavra. Eu tenho conhecimento do que eu estou pregando. Quiser contestar, pode vir, eu aceito. Agora vai ter que vir com um argumento plausível da palavra. Para me contestar, para me questionar. Use a palavra para provar que eu estou errado. Deixa eu mostrar para você que vida religiosa é vã, não leva ninguém a Deus. Se você abrir a sua Bíblia, bom dia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, deixa eu botar aqui. Espera aí, vou provar isso a você. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e o capítulo 11. Você vai ler ali a passagem de um texto onde está falando de um homem religioso, praticante de boas obras, um bom caráter na sociedade, praticante do bem. Atos 10, 1 diz assim: havia em Cesareia um homem por nome de Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Ele era piedoso e temente a Deus. Temente a Deus dentro do entendimento da religião. Vamos lá. Ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem aqui, a Bíblia dá testemunho dele, Cornélio. O texto vai dizer que era justo, temente a Deus. Ele buscava praticar o bem por temor a Deus. Ele orava dentro da direção da religiosidade dele. Ele tinha uma vida de devoção a Deus. Mas esse homem aqui estava perdido de Deus. Cornélio não bebia, Cornélio não roubava, Cornélio não fumava, Cornélio era religioso, fazia o bem, vivia dentro de obras de caridade, não era salvo. Estava perdido de Deus. Não tinha comunhão com Deus, não tinha os seus pecados ainda perdoados. Foi preciso Deus enviar Pedro. Você conhece essa história?
foi preciso Deus enviar Pedro à casa de Cornélio. Para quê? Para que Pedro pregasse o evangelho a Cornélio. Para que Cornélio ouvisse a mensagem do evangelho e, crendo no evangelho, ele fosse salvo. Não pelas obras religiosas e pela vida de bondade e caridade que ele tinha. Ele não era salvo. E por que, irmão Wellington, o Senhor diz isso? Versículo 11, capítulo 11. Olha o que vai dizer no versículo 14. Pedro dando o testemunho, onde Cornélio está ali falando com Pedro. Aí Pedro vai dizer, olha, ele ouviu o anjo e disse a ele, Cornélio, manda chamar Pedro, o qual vai te dizer palavras com que te salve tu e toda a tua casa. Então Cornélio não era salvo. Cornélio foi orientado a ouvir o evangelho para que ele e a família fosse salva. Olha aqui, Atos 11, 14. Você vai ver essa verdade. Cornélio não era salvo. Salvação não é por meio de religião ou de vida religiosa. Salvação é por meio do crer no evangelho. Que o evangelho não leva ninguém a uma igreja religiosa evangélica. O evangelho nos leva a Cristo. A salvação é Cristo. Você está entendendo, irmãos? Essa é a graça de Deus. Por onde somos salvos, não por obra. O apóstolo Pedro vai dizer isso. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Diante de um contexto onde ele repreendeu Pedro. Que Pedro se deixou levar pelo costume maldito dos judeus que fazia o povo cair da graça. Se você ler Gálatas, capítulo 2, leia do versículo 10 em diante. Pedro é repreendido por Paulo na cara. Isso é, na mesma hora, diante de todos que estavam ali. Porque Pedro se deixou levar pelos princípios que os judeus estavam obrigando os gentios a praticar. Tinha que ser judeu, tem que crer em Jesus, mas tem que guardar o costume judeu, tem que circuncidar, tem que guardar o sábado, tem que estar no templo, tem que oferecer oferta, tem que ir aos sacerdotes. Não, nós em Cristo não precisamos disso. Nossa salvação não depende disso. Nós não somos salvos por obra de igreja, por presença de igreja, por sacrifício de igreja, por guardar nenhum ritual de igreja, por estar em nenhuma igreja. Nós somos salvos pela graça de Deus, que é Cristo. Aí Paulo vai repreender Pedro, e olha o que Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado por obra da lei. Essa obra da lei que Paulo fala é os rituais e os cerimoniais que os judeus cobravam dos gentios para cumprir. Porque ensinava, se não guardasse, não era salvo. Não eram justificados. E aí Paulo vai dizer, nós não somos salvos por isso. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Porque pelas obras da lei ninguém pode se salvar. É isso que o povo precisa aprender. Agora não é essa salvação nessa graça libertina. Eu já sou salvo, não preciso fazer mais nada. O salvo tem que ser luz. E luz fala no sentido de andar na palavra, pela palavra, para não se desviar da palavra. Porque se desviar da palavra, perde a direção com Deus. Amém, meus irmãos? Que esse assunto possa ser de grande utilidade para lhe dar o conhecimento da fé, para lhe ajudar, lhe edificar, lhe fortalecer. Vou encerrar aqui, porque graças a Deus, deu para eu concluir um pouco aqui esse assunto para você. Estou no meu trabalho, mas estou cumprindo a função que me foi dada no reino de Deus. Ministrar a palavra dele, esclarecer ao mundo que está nas trevas, sendo luz e pregando essa luz que é Cristo, a verdade para o mundo que precisa conhecer para ser salvo. Se você assim deseja, me visita no meu canal no YouTube. Então, são centenas de vídeos com vários assuntos esclarecedor, explicando e orientando você. Se assim você ama o ensino, o estudo da palavra, vá buscar lá. Use a Bíblia, tá? Não acredite de antemão no que eu prego. Confirme com a palavra. Se quiser me questionar, dizer, irmão Wellington, está errado, o senhor falou uma coisa aí que eu não concordo. A Bíblia ensina assim. Aí a gente vai com humildade aprender um com o outro o que a palavra realmente ensina, amém? Porque a verdade não sou eu nem você. A verdade é Jesus, é a palavra dele. A gente tem que ir para ela, examinando ela, para não errar. Porque foi Jesus quem disse, errais por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Amém? Deus abençoe. Me visita também no Kawai, aqui no Face. Estou sempre trazendo lives constantes de instrução com vários temas. Me visita também lá no Instagram, o Message, meu Zap. Se você quiser falar comigo pessoalmente, no privado,
Pode pedir meu zap está aberto para todos conversar comigo. Pode expor a crítica, questionar. Eu não estou aqui atrás de ninguém para ser conivente com o que eu ensino, não, tá? Eu não estou querendo bajulação de ninguém. Eu não estou aqui querendo discípulos. Eu não estou preocupado se você vai concordar comigo para me agradar. Não. Me questione se eu estiver errado na palavra. E eu estou convidando você para ser discípulo e seguir a palavra. Não é para seguir a mim, não. Olhe para a palavra, não é para mim, não. Eu apenas sou o instrumento que transmito a você a informação de Deus. O poder da salvação é o Evangelho. Estou preocupado se você concorda comigo ou não. O meu objetivo aqui é levar a palavra. Quem crê, que creia. Quem deixar de crer, que deixe. Porém, bem-aventurados são os que creem, mas não em mim. Na palavra de Deus. Em Jesus. Na verdade do Evangelho que eu prego, levo e combato todo erro e heresia, mostrando a verdade. Amém, meus amados? Eu não sou a verdade, mas a verdade está em mim e eu prego ela. Amém? Fiquem na paz, em nome de Jesus. Deixa eu ver um comentário aqui. Cícero Francisco, Pai do Senhor, meu irmão, meu vizinho aí do Pina mora junto de mim. O irmão Rafael Carneiro, Rafael Cerqueira, está comigo aqui também. A paz do Senhor, meu irmão Rafael Cerqueira, Deus abençoe. Sei também que o irmão Edinaldo Nogueira está assistindo ou vai assistir depois. Mando a paz do Senhor para todos os irmãos. Irmãos, vigiem. Estejamos em Cristo. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Amém?